Olá, no vídeo de hoje eu irei falar para vocês os 6 versículos bíblicos ocultos que destrava a abundância financeira. Seja bem-vindo de volta a este canal maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar com vocês esses 6 versículos ocultos da Bíblia. Só que aqui nós não vamos falar sobre a ótica religiosa e também nem sobre dogmas, ok? Porque a Bíblia, gente, é um livro mais vendido do mundo até hoje. E nela se encontra segredos ocultos e escondidos. Então nós vamos desvendar alguns versículos bíblicos aqui hoje. Então, mesmo que você não seja religiosa, não precisa ser religiosa. Como eu já falei, aqui é sem caráter religioso. Nós vamos ler a Bíblia como um livro que conta história. Tá bom, meus queridos? Então, vamos destrinchar esses versículos ocultos. Fica aqui comigo, já se inscreva nesse canal. Eu sou Andressa e você está no canal Mulheres que Transformam. Então, vamos embora. O primeiro versículo, eu tô aqui aberto, tá, gente? Porque eu preciso ler, né? O primeiro versículo é o poder do eu sou. Está em Êxodo 3:14. Eu sou o que sou. O primeiro versículo está no Antigo Testamento, em Êxodo. Quando Moisés, ele pergunta a Deus o que dizer ao povo, se o povo duvidasse dele, e Deus respondeu: eu sou o que sou. Diga que eu sou, me enviou. O que isso significa, né? Que isso tudo, que poder é esse do eu sou? O que isso significa? Então, isso significa, né, a nível de consciência elevada, toda vez que você usa a palavra eu sou, você está ativando uma energia criadora dentro de você. Se você diz eu sou azarado, eu sou pobre, eu sou ruim, eu sou falida, adivinha? É exatamente isso que você mentaliza. E é exatamente isso que acontece. Esse é o poder do eu sou. Em um mundo capitalista, onde o dinheiro é o veículo para a liberdade e a paz, como o seu Criador irá querer que você vivesse na miséria? Comece a verbalizar: eu sou abundante, eu sou merecedor. E aí você, aos poucos, você vai assistir, você vai ver a sua realidade mudar. Esse é um dos poderes dado para a gente, é um dos poderes ocultos que está na Bíblia. O poder do eu sou. Então, em vez de você falar eu sou pobre, eu sou azarento, você tem que mudar. Eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou uma pessoa sortuda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu atraio muitas oportunidades, eu sou abundante. O segundo versículo maravilhoso que está em oculto e que muita gente não entende, não compreende, a lei da gratidão versus reclamação. Mateus 25:29. Pois a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Esse versículo é um versículo muito importante, porque por muito tempo eu escutava as pessoas falarem desse versículo e eu mesma não compreendia. Eu achava algo injusto, mas agora vocês vão saber aqui comigo que não é algo injusto. Vamos aqui. Este versículo confunde muita gente. Parece injusto, né? Mas explicação consiste: a gratidão atrai abundância e a reclamação atrai escassez. Nós somos almas vivendo numa experiência humana. Nada do que é material
realmente nos pertence. É tudo passageiro. A única coisa que você realmente possui é o seu sentimento. Se você já se sente completo e agradecido pelo que tem hoje, pela internet que você usa para assistir vídeo, pela água limpa, pelo ar que você respira esta manhã, você vibra na abundância e recebe mais. Se você vive na queixa e no sentimento de falta, mesmo que ganha na loteria, você vai continuar se sentindo vazio e a vida vai te tirar tudo. Você materializa o que você é e não o que você quer. Né? Esse exemplo da loteria, gente, é muito interessante. Deixa eu beber uma aguinha. A maioria dos ganhadores da loteria, eles voltam a ficar pobre, tem pesquisa aí, ou até pior do que eles se encontravam. Por que isso? Porque primeiro, eles não construíram uma mentalidade de abundância. E segundo, a segunda é porque eles continuam na mesma vibração, no mesmo padrão vibracional. Às vezes reclamando, não vibrando coisas positivas, mentalidade de escassez, não merecimento, e acaba que eles perdem tudo e também não sabem administrar aquilo que ganhou. O terceiro versículo é o verdadeiro significado de ser pobre. Mateus 5:3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o versículo que faz muita gente acreditar que precisa ser financeiramente miserável para ir para o céu. Que erro! Jesus estava falando dos pobres de espírito. E aqui, gente, que infelizmente muitos líderes religiosos usam para manipular o povo, tá? Não adianta encher os comentários, falar que não é nada disso, porque eu sei. Eu me considero cristã, tá? Só que hoje eu não frequento assiduamente, né? Vou de vez em quando eu sinto de ir, eu vou. Porque hoje eu acredito que o poder está dentro de mim e não num líder. E hoje também eu acredito que esse Deus não está fora, está dentro de mim. Então não preciso estar num templo feito por mãos humanas. Então, infelizmente, esse versículo é um aprisionamento que muitos líderes religiosos usam para aprisionar o povo, para o povo ficar assim, ó, bitolado dentro da igreja e não sair mais, tá? Eles até inventam que quem não dá o dízimo fica com espírito de, que eles falam mesmo? Espírito devorador. Eles até inventam isso, que a pessoa que não dá o dízimo fica com espírito devorador. Então a pessoa com medo, né, para não ficar com esse espírito devorador, às vezes dá o dízimo. Às vezes dá o dízimo e falta em casa. Entendeu? Mas ela tá lá dando o dízimo com medo do espírito devorador. Mal ela sabe que o espírito devorador já está na casa dela, que tá faltando. Ser pobre de espírito significa ser humilde para reconhecer que não sabe tudo e andar pela vida com os ouvidos abertos, pronto para aprender, evoluir, escutar o outro. Quem acha que já sabe tudo se fecha para os presentes e a oportunidade que Deus quer trazer à porta. Tenha a mente aberta e o coração ensinável. Gente, agora vamos para o quarto versículo. Tá? Espero que vocês estejam aqui comigo até agora, porque todos esses versículos
São versículos poderosos e oculto que infelizmente muitos líderes religiosos usam ao contrário, para aprisionamento. Então, quando você já sabe, conhecerei a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância. Então, quando você já sabe, você é liberto. O 4º versículo. Pare de perseguir o dinheiro. Presta atenção. Lucas 12:31. Busque, pois, o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando você coloca a sua conexão com o Criador em primeiro lugar, tudo que você precisa é acrescentado. Se você passa a vida correndo atrás do dinheiro, pelo dinheiro, ele foge de você. Gente, isso é verdade. Isso eu aprendi com o professor Marcos Trombetta e com o professor Hélio Couto. Quanto mais eu corria, quanto mais eu botava pressão, adivinha o que acontecia? O dinheiro fugia de mim e eu nunca tinha nada. Aí com isso eu me sentia uma fracassada. Porque eu botava pressão, corria atrás do dinheiro e o dinheiro fugia de mim. Pense na borboleta. Se você corre atrás dela, ela voa para longe. Mas se você construir um jardim maravilhoso, elas virão até você naturalmente. E é verdade. Aqui em casa minha mãe tem um quintal, tem várias plantas. As borboletas eu sento, quando eu quero ficar lá fora no quintal, eu coloco uma cadeira e sento e fico só contemplando a natureza. O que vem de borboleta voando perto de mim. Agora, se você for atrás dela, ela foge. Mas se você construir um jardim maravilhoso, ela vem até você. Cuide do seu mundo interior. Alinha-se com seu propósito maior. E o dinheiro virá com uma consequência natural do seu servir. Eu não estou falando que você não tem que fazer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Você tem que servir, você tem que fazer. Só que o que há de errado, na maioria de nós, é colocar essa pressão e correr atrás do dinheiro. Então, quando a gente corre atrás de uma coisa, essa coisa foge da gente. Esse versículo aqui é extremamente poderoso. Então, buscai o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Porque, gente, o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino não está fora. Nós fomos ensinados que esse reino está fora. Que esse reino está fora de nós, que está lá em cima no céu, ou que está em uma estátua, que está fora, mas não está. Esse reino de Deus está dentro de nós. Então, primeiro, buscai o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Primeiro, a gente mergulha, a gente busca. A gente mergulha em nós mesmos. A gente medita, a gente limpa, a gente vê o que a gente está precisando. Qual é o meu bloqueio? O que eu estou carregando de dogmas, paradigmas negativos. Então, quando a gente mergulha, esse reino está aqui. A gente começa a desbloquear as coisas. Então, a gente para de buscar algo fora. Porque algo fora não existe. É tudo aqui dentro. Aí você começa a servir pessoas, aí você começa a expandir o seu campo, aí você começa a aumentar a sua vibração, aí você começa a se alinhar com este campo quântico. Aí você relaxa e para de focar no dinheiro. Não significa que você não quer o dinheiro. Não significa que você não vai trabalhar para isso. Significa que você vai confiar. Significa que você vai soltar o controle.
significa que você não vai colocar pressão. Então, para mim, é um dos versículos mais poderosos, tá? E que muita gente não dá o devido valor. Quantos de nós já não escutamos isso? Eu já escutei milhões de vezes, mas busque, pois, o reino de Deus, em todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí a pessoa pensa que buscar primeiro o reino de Deus, ela tem que frequentar um templo religioso para buscar Deus, para essas coisas ser acrescentadas para ela. Não é isso. Quando fala buscai primeiro o reino de Deus, gente, esse reino já está dentro de nós. Está aqui dentro, o reino não tem nada fora, é tudo aqui. Então buscai primeiro algo que está dentro de você. Vê o que está dentro de você. Buscai primeiro este reino dentro de você. Vós sois deuses. Farão as obras maiores que eu fiz. Então buscai primeiro aqui, porque não existe nada lá fora, tudo está aqui. Então quando você busca esse reino, as demais coisas serão acrescentadas para você na sua vida. O 5º versículo, a promessa do plenitude. João 10:10. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente em abundância. Jesus não se entregou na cruz para que a gente continuasse vivendo na escassez, na tristeza ou na doença. Ele veio para nos libertar. O seu dever para honrar o Criador é viver essa abundância em todas as áreas da sua vida. O versículo complementar que eu amo é Mateus 6:26, diz: olhem as aves do céu, o Pai Celestial as alimenta. Não valem vocês muito mais do que elas? O universo sabe o que você precisa antes de você pedir. Então não ande ansiosos, porque a ansiedade, ela faz atrasar o seu pedido para o universo. Então é como se fosse um gênio da lâmpada, igual do filme Aladim. Aí você pede uma coisa, mas você... Vamos lá, você está no restaurante. Aí você pediu, aí veio o garçom. Aí você fala assim: garçom, eu quero um suco de laranja e uma pizza de calabresa. Você senta e relaxa, você fica vendo o celular, você fica conversando, porque ali você tem a certeza que o seu pedido foi anotado e que o seu pedido vai vir na hora certa. Às vezes, o garçom passa, aí você pensa que é o seu, aí ele vai e entrega para a mesa do lado. Mas aí você não fica colocando pressão, porque você sabe, não é o meu ainda, mas o meu vai vir. Aí você continua conversando, aí depois ele traz o seu suco antes da pizza, aí você fica tomando o seu suco, aí quando você tá lá distraída, chega a sua pizza de calabresa. Você não fica colocando pressão. Aí, por isso que o seu pedido vem. Agora, se fosse o contrário, o garçom veio e ele te perguntou o que você queria, aí você fala assim: eu ainda não sei. Não sei. Ele vai lá para outra mesa. Aí ele volta para você. O que você quer? Você está olhando o cardápio. Eu ainda não decidi. Aí ele vai para outra mesa. Então, seu pedido vai sendo adiado. Ou então, você colocando ansiedade. Que hora que meu pedido vai vir? Garçom, você anotou meu pedido? Você anotou? Foi pra cozinha direitinho? Já tá fazendo? Você fica assim? Não fica. E isso é ansiedade. Se assim você ficasse, o seu pedido demoraria muito para vir. Essa analogia que eu tô fazendo para vocês é excelente, porque mostra claramente o alinhamento com esse versículo.
Porque as aves dos céus, elas não se preocupam, elas só existem. Elas só voam, vivem a vida, procria e não tá preocupado que elas vão comer amanhã. E sempre tem o que elas irão comer amanhã. Então, não vale vocês mais do que elas? Então, se eu alimento elas, por que não vou alimentar vocês? Isso não significa que vocês vão deixar de trabalhar. Isso significa que vocês irão confiar e tirar a ansiedade. Muitos jovens, muitas crianças já se encontram em depressão e ansiedade. E isso não é bom, porque isso prejudica a nossa cocriação. Nós temos esse poder não está fora, como eu disse, esse poder está dentro. Então é tudo que esse povo quer é tirar o nosso poder. Nós temos muito poder. Então esse poder de cocriar é tirado quando a gente coloca pressão e ansiedade. O nosso pedido demora a vir. Igual o exemplo que eu dei do garçom. Versículo 6. A lei do retorno e a ousadia da fé. Provérbios 10, 22 e Lucas 6, 38. Bem ele será dado uma boa medida, sacudida e transbordante. A bênção de Deus é que enriquece e não traz dores. Se a pobreza te traz tristeza, preocupação antes de dormir, não é verdade, gente? Quantos de vocês já perderam sono por estar com dívida? Ela não vem de Deus. É como ativar essa riqueza aprendendo a dar com a mão fechada. Nada entra e nada sai. Quando você tem a mentalidade de abundância, você não tem medo de gastar com gratidão, de abençoar alguém com uma boa gorjeta, de fazer um presente ou de investir em você mesma. Investe em si mesmo, dar para o outro gorjeta, mas essa pessoa recebe de forma inesperada. Para fechar, lembra-se da história dos 10 leprosos que Jesus curou. Apenas um voltou para agradecer e Jesus disse a ele: a sua fé te salvou. Saber e ter a certeza do que a ideia que Deus colocou no seu coração vai dar certo, mesmo antes de ver o resultado físico. Então a fé, ela vem primeiro do que ver, né? Tem até a passagem de São Tomé. São Tomé só acreditou naquilo que via. Ele quis tocar. Ah, não acredito que você é o Messias, não. Só se eu ver as suas mãos furadas e tocar. Isso é São Tomé. Só acredita naquilo que vê. Mas para a física quântica, se você quer os seus sonhos realizados para a lei da vibração, para a lei da atração, você precisa primeiro ter fé. Primeiro acreditar para depois ver materializado. Porque se você fizer igual São Tomé, você não vai ver os seus sonhos realizados. Você não vai ver aquilo que você quer. Porque primeiro você precisa ver. Não, é o contrário. Primeiro você tem fé. Primeiro você acredita. Primeiro você acredita quando todo mundo está contra você. Quando ninguém precisa acreditar, só você. Então a fé é a certeza da sua ideia. É a certeza que Deus está com você. É a certeza de que aquele projeto que foi Deus que colocou e plantou no seu coração. E aí você vai trabalhar para isso,
para que esse sonho, para que esse projeto venha se concretizar. E esse sonho, esse projeto, você vai colocando, vai regando fé, esse projeto vai crescendo, crescendo. Quando você vê, esse projeto já está enorme, já está te dando frutos, porque você acreditou, porque você teve fé, porque você plantou. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Se inscreva nesse canal, deixa seu gostei, o seu like e coloca aqui embaixo nos comentários qual versículo mexeu mais com você e qual versículo você gostou mais de escutar aqui neste canal maravilhoso. Se inscreva, deixa o seu like. Antes de dezembro nós vamos bater 1000 inscritos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.